Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Só vamos ver aqui se vocês vão conseguir ouvir o áudio, né? Vamos ver se eu aprendi, né? Essa é uma pequena amostra da imensa variedade de rochas. Estão conseguindo ouvir? Eu tô. Dá para ouvir. Ah, que bom. Então, bom, vamos lá. A gente vai começar com esse videozinho aqui. Hoje, a gente vai ter essa aula hoje sobre rochas e granitos do Espírito Santo. Aí eu usei esse vídeo, que é da Associação Brasileira de Rochas, que fala das rochas ornamentais brasileiras, mas lógico que fala também do Espírito Santo, né? E aí eu peguei esse vídeo aqui para a gente começar a aula, vou falar sobre as rochas, e aí a gente vai conversar ainda sobre uma parte lá de caracterização, né, que é uma coisinha mais específica, e a gente praticamente encerraria o conteúdo. E aí ficaria mais com os fóruns que eu tinha falado para vocês, para tirar dúvidas do trabalho, que a gente marcaria essas datas, tá bom? Eu sei que a gente tinha combinado de fazer a aula na quinta, só que como não teve aula semana passada devido àquele decreto lá que não estava previsto, eu não sabia, né? Aí eu estou dando aula hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com o vídeo. Aí se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar comigo, tá bom? Eu vou tirar aqui o vídeo, para não ficar aparecendo aqui, porque aí melhora aqui para vocês visualizarem. Então vamos lá, novamente é um vídeo da Associação Brasileira de Rocha que fala sobre a geodiversidade do Brasil, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui. Essa é uma pequena amostra da imensa variedade de rochas ornamentais brasileiras. São materiais resistentes, duráveis e reconhecidos pela sua beleza e atemporalidade. As possibilidades de aplicação desses materiais são tão diversas quanto suas cores. Sua utilização inclui desde o revestimento de fachadas, pisos e paredes de grandes edificações, até a elaboração de tampos de pias, mesas, balcões e peças decorativas. Utilizados para ornamentação e revestimento, os materiais rochosos naturais destacam-se dos produtos concorrentes pela durabilidade quase eterna. Basta imaginar que essas rochas foram formadas há milhões ou até bilhões de anos, encontrando-se até hoje perfeitamente preservadas em suas áreas de extração. Privilegiado com a maior geodiversidade do mundo, o Brasil se destaca no mercado internacional de rochas ornamentais. E o setor é referência também quando o assunto é sustentabilidade. As lavras de rochas ornamentais têm um dos maiores índices de produtividade e aproveitamento entre todas as matérias-primas minerais. Até 100% da matéria-prima na extração de mármores calcários e travertinos pode ser aproveitada com a utilização dos rejeitos para diversos usos industriais. Investimentos brasileiros permitiram a criação do maior parque mundial dos modernos teares multifios diametados, otimizando o aproveitamento das matérias-primas, a qualidade de seus produtos comerciais e a sustentabilidade ambiental do setor de rochas ornamentais. A tecnologia de fios diamantados viabilizou a produção de blocos e chapas de grandes dimensões para rochas exóticas, física e estruturalmente complexas, como os pegmatitos, quartzitos maciços e outras. Volumes relativamente pequenos dos maciços rochosos permitem gerar uma grande quantidade de produtos comerciais. Raramente uma lavra é encerrada pelo esgotamento de suas reservas, mas sim porque o material produzido já não atende às tendências do mercado consumidor. A capacidade de renovação constante da carteira de materiais, fruto da nossa geodiversidade, confere posição de destaque para o Brasil e suas empresas no mercado internacional. A cada ano, as empresas brasileiras lançam 100 novos materiais nos grandes eventos internacionais do setor de rochas ornamentais.
mantendo uma carteira permanente de pelo menos 1.000 variedades comerciais ofertadas ao mercado. A natureza já nos entrega prontas para o consumo as rochas ornamentais, bastando dimensionar os seus produtos comerciais nos processos de beneficiamento industrial. A industrialização das rochas ornamentais não demanda consumo expressivo de água e energia, quase dispensando o uso de produtos químicos e, portanto, não gerando efluentes tóxicos ou ambientalmente agressivos. A mesma rocha que se extrai é devolvida para a natureza, como descarte dos processos de lavra e beneficiamento industrial. O compromisso socioambiental do setor de rochas ornamentais no Brasil é percebido ao longo de toda a cadeia produtiva. A sustentabilidade está presente em questões como captação de água da chuva, reuso da água, além da desidratação e destinação adequada dos resíduos. Esses resíduos possuem, vale ressaltar, enorme potencial de aproveitamento agrícola e industrial, devendo ser considerados estoques remanescentes da lavra e do beneficiamento. Pesquisas realizadas em todo o mundo, já em estágio avançado de desenvolvimento, otimizaram o uso de pó de rocha, a denominada rochagem, como base para remineralização e fertilização de solos. Prevê-se que a rochagem substituirá, com vantagens econômicas e ambientais já inquestionáveis, os fertilizantes químicos do tipo NPK e uma boa parte dos agrotóxicos atualmente aplicados no setor agrícola. Acredita-se que o uso do pó de rocha será capaz de promover uma nova revolução verde do setor agrícola no Brasil. É assim que o setor de rochas ornamentais tem se tornado peça-chave para desenvolvimento sustentável de todo o Brasil, exportando originalidade e sustentabilidade para o mundo. Esse é só o começo. Para saber mais, acesse. Bom, esse primeiro vídeo que eu coloquei, vocês devem ter percebido que ele é praticamente uma propaganda muito bem feita, né, da Associação Brasileira de Rochas, né? Não é? Gente. Agora eu vou botar um outro vídeo para vocês verem de um posicionamento contrário àquele, tá? Que mostra os impactos, né, e os problemas ambientais causados por esse setor. Esse vídeo, no caso, ele é um vídeo educativo. Eu baixei ele no Khan, baixei não, né? Ele está no YouTube, mas ele é do Khan Academy, né? O Khan, ele separa várias aulas. Eu achei boazinho. Isso aqui é um vídeo curto, de 6 minutos. Aí eu vou colocar isso aqui agora para vocês verem a diferença do modo de pensamento, né? Naquele vídeo, é claro, o modo como a Associação Brasileira de Rochas pensa, e não estou dizendo que eles estão errados, o que eu estou dizendo assim, eles pensam num potencial econômico, estão certos nesse ponto, e deixam claros que não há impacto causado, por quê? Porque essas rochas já estariam lá, e o resíduo é o resíduo da própria rocha, já que o gasto energético e de água, hoje, realmente reduziu muito, né? E vocês vão ver a diferença aqui de posicionamentos para vocês analisarem, né? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre as mineradoras e os problemas ambientais. Mas antes de falar sobre isso, é importante a gente conversar sobre a mineração. Você sabe o que é a mineração? A mineração é o ato de extrair minérios que se encontram no solo ou abaixo do solo, ou seja, no subsolo. Os minérios são agregados de materiais ricos em algum mineral ou elementos que podem ser explorados economicamente ou tecnologicamente. Os minérios podem ser uma rocha, um sedimento ou até mesmo um pedaço de solo. E é desses minérios que são extraídos metais e outros produtos que podem ser explorados comercialmente. Esses produtos são chamados de minerais. Para você entender legal essas ideias, eu vou falar com você sobre alguns minérios e quais são os minerais que são extraídos deles.
Alguns dos minérios mais comuns são a argentina, a bauxita, a calverita e a calcocita. Da argentina é extraída a prata. Da bauxita é extraída o alumínio. Da calverita é extraído o ouro e da calcocita é extraído o cobre. Também é possível encontrar metais já em sua forma natural, como, por exemplo, o cobre, a prata e o ouro. Bem, isso aqui é só uma pequena introdução para você entender o que são os minérios, tudo bem? E também que eles costumam ser extraídos em um processo conhecido como mineração. E por falar em mineração, é importante a gente saber que a mineração é um dos setores básicos da economia brasileira e que contribui para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida de nossa geração e também das gerações futuras. Afinal, a história do Brasil tem uma relação muito grande com a busca e o aproveitamento dos seus recursos minerais, que sempre contribuíram para a economia de nosso país, inclusive fazendo parte da ocupação territorial e da história nacional. Não é à toa que um dos estados brasileiros recebeu o nome de Minas Gerais, pois era um estado que tinha um solo e um subsolo muito rico em minérios. No início do século XVIII, praticamente todos os moradores de Minas Gerais trabalhavam no setor de mineração. Quem trabalhava nas minas era chamado de mineiro, um termo que é utilizado até hoje para se referir aos moradores desse estado. Mas falando do Brasil como um todo, o subsolo brasileiro possui importantes depósitos minerais. Mas para realizar a exploração dessas regiões, é preciso que isso seja feito de uma forma segura e responsável. O problema é que nem sempre isso é feito. E sem contar que o próprio ato de mineração já gera vários impactos e problemas ambientais. Inclusive, alguns dos danos causados ao meio ambiente são irreversíveis. Nessa aula, eu vou conversar aqui com você sobre alguns desses problemas. O primeiro problema é a degradação do solo. O ato de mineração exige realizar escavações. Logo, uma grande área de solo será retirada do lugar. Isso vai alterar o relevo e retirar toda a cobertura vegetal dessas áreas, o que por si só já causa erosão. Mas não é apenas isso que acontece. Como a atividade utiliza uma série de produtos químicos, esses produtos são liberados no solo e, com isso, modificando as propriedades do solo e o tornando infértil. Agora, outro problema também vem a partir daí. Como o solo fica contaminado com produtos químicos, quando ocorrem as chuvas, a água se contamina e, ao escoar para os rios, carregam esses produtos para os rios e, com isso, contamina a água, fazendo, inclusive, com que os animais e plantas que vivem nos rios e nos arredores sejam impactados. A atividade de mineração também libera vários gases no ar, pois realizam explosões no solo e no subsolo. Isso acaba poluindo o ar nos arredores. Devido às explosões e também ao funcionamento das máquinas, acaba ocorrendo também uma poluição sonora. Além de todos esses problemas que são comuns em todos os processos de mineração, nem sempre o processo é realizado de forma correta. Devido a isso, ainda é possível ocorrer acidentes como o rompimento das barragens de contenção de resíduos. Todo processo de mineração gera resíduos. Esses resíduos são mantidos em um local através de barragens de contenção. Porém, as barragens precisam ser constantemente observadas e preparadas, para que os resíduos não ultrapassem o limite delas. Aí, quando os resíduos ultrapassam o limite para o qual elas estão preparadas, ou até mesmo quando as barragens não foram construídas de forma correta, pode acabar tendo um rompimento. Um desastre como esse aconteceu recentemente em uma barragem em Brumadinho, uma cidade de Minas Gerais. O rompimento, que ocorreu em 25 de janeiro de 2019, além de ser considerado o maior desastre com rejeitos de mineração do Brasil, contaminou grandes áreas territoriais e se tornou o maior desastre industrial, ambiental e humanitário de nosso país, pois, além de deixar um rastro de lama e contaminação, custou a vida de mais de 200 pessoas. E isso, sem dúvida, é uma perda inestimável. Enfim, meu amigo ou minha amiga, sabemos que a mineração é importante para a economia de nosso país. Porém, qual é o custo disso? Como nós estamos em tempos de escassez de recursos, extinção de espécies e destruição da natureza,
O ideal seria estudar novas formas e caminhos para realizar um desenvolvimento mais sustentável, sem que fosse utilizado todo o potencial da natureza para, assim, garantir o fornecimento de recursos naturais para a nossa e também para as próximas gerações. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou até agora. Bom, vocês conseguiram perceber a diferença? Tudo é o modo como você quer mostrar a coisa. Então, ainda tem um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês do processo de extração de rochas, de granito, especificamente de granito, para vocês terem uma ideia de como que é feito. É lógico que existe uma metodologia mais atualizada, mas aqui no Espírito Santo ainda usa muito essa que eu vou mostrar aqui no vídeo. Vamos lá. Ahora ya tiene la cuchara dentro, ¿eh? A ver, sigue completito. Y persona su nuestro.
E aí, o que achou do vídeo? Bom, eu acho assim que o objetivo desse vídeo, mostrar os 3 vídeos para vocês, é o posicionamento. Primeiro, da Associação Brasileira de Rochas. Acho que quem viu o vídeo todo percebe assim, aquele vídeo é um vídeo de divulgação do setor, então um vídeo muito bem elaborado, bonito, mostrando as rochas, mostrando ali uma parte bonita do processo de extração. Aquele outro vídeo do Khan Academy, o objetivo dele é mostrar o seguinte, é o modo acadêmico de mostrar o setor, né? Porque é um setor muito importante de rochas, de mineração, né? Mas tem seus problemas. E esse último foi para vocês avaliarem assim. Quando você vê o vídeo da Associação Brasileira de Rochas, eles deixam claro que não há impacto ambiental causado praticamente no setor. Eu discordo, né? Eu acho que assim, há um impacto não somente ambiental, como social, porque a quantidade de acidentes reduziu muito, ainda existe. Fala, João, você quer perguntar alguma coisa? Não, sem terminar de falar, queria só comentar, principalmente na Pode parte comentar. Só comentar na parte, principalmente de polimento, você falando sobre impacto ambiental, que pelo menos, a parte que eu entendo mais por causa do... Meus pais, pelo menos, têm uma empresa de mármore e granito. O que vocês fazem lá com o resíduo? Com resíduo, a gente separa como é que fala? Tipo num poço, que a gente deixa separado lá, para poder deixar, e depois a gente contrata serviço terceirizado para poder fazer descarte. Pois é. Até bem pouco tempo, você sabe que essa lama é muito cabulosa, você jogar tipo, direto no solo. No solo, se você jogar no rio, acaba tudo, ali mata tudo. Porque tem muito silício e é uma água dura. Na água ela fica dura, por causa dos resíduos da alcalino-terrose. Né? E os peixes não suportam a mudança do pH. Os animais, na fauna e flora. E no solo, praticamente você perde o solo. Sim. Tem vários projetos com esse resíduo, tá? Aqui no Espírito Santo tinha um processo muito bem sucedido com esse resíduo, que eles utilizavam ele tanto na fabricação de tijolos, né? Eu não sei se lá na sua região deve ter também, né? Só que assim, não absorve todo o resíduo, lógico, porque produz muito, né? Mas também utiliza também na fabricação do cimento, você já viu? Não, o que eu sei que tinha um projeto, talvez você até conheça ou faça ideia de quem seja. Você conhece quem é Fabielle Castelão, professor de Química daqui de Cachoeiro, do IF de Cachoeiro? Não. Eu sei que o Almir conhece ele, que é amigo dele. Eu não conheço, não. O Almir é de Castelo, né? Então ele conhece mais. Então é por causa disso. Mas tem um professor do IF daqui de Cachoeiro que ele estava com um projeto. Tanto é que era ele que começou o projeto, ele pegou 3 alunos da minha turma para fazer o projeto enquanto estava rolando, que era para pegar essa lama abrasiva e, se eu não me engano, era para ajudar na produção de... Putz, agora eu não vou lembrar, mas usava ela como matéria-prima. Eu acho que era para produção de hidrogênio, posso estar muito doido, mas eu acho que era para produção de hidrogênio. Pode ser, tudo depende muito. Tem um professor lá de Química que ele trabalha com... Se eu não me engano, é um catalisador de ósmio, cara. Eu vi um projeto dele, que eu avaliei um projeto de iniciação científica, muito interessante o projeto dele. E ele usava um resíduo de lama lá no projeto dele, onde ele colocava o catalisador. Mas então, assim, a indústria, olha só, mármore e granito é importante e tem que ficar. Eu não estou falando que a indústria tem que sair, nada disso. Não pode ser alienado. As pessoas precisam trabalhar, o recurso mineral ele tem que ser explorado. E é uma coisa que só tem aqui, né? Não tem como você desperdiçar isso. Exatamente. E o modo como é feito que é o problema. O Brasil, ele está muito atrasado, algumas lavras, né? Você tem fábricas aí que são maravilhosas, tá? Causam impacto ainda, mas eles têm um cuidado muito grande, né? Tanto desde a lavra até o beneficiamento.
E hoje o maquinário melhorou muito. Nossa, é outro nível do que era antigamente. Antigamente, esse resíduo da lama era jogado no solo, ia para o rio, ia para onde fosse e pronto. Então, isso já foi muito, muito melhorado. Agora, o impacto social e ambiental, ele ainda existe. E o cuidado que a gente, como sociedade, tem que ter, e é importante, é assim, a empresa, não é porque a empresa chegou na região e deu benefício econômico para a região, que esse benefício econômico, dado ali pela exploração do recurso, justifica deixar para trás todo o ônus ambiental e social. É responsabilidade da empresa também cuidar do ônus social e ambiental antes que ela saia da região. E na indústria de rochas, principalmente na lavra, o abandono das lavras é muito rápido. Por quê? Porque a indústria de granito, de rochas ornamentais, que acho que é melhor falando assim, ela muda muito de um ano para outro. Por quê? Porque normalmente a escolha dessas rochas é feita por estética. E aí estética é moda, né? Muda. Então, hoje, por exemplo, raros são as empresas que compram a área para lavrar, para extrair o granito. O que ele faz é alugar a área. Ele aluga, né, paga lá uma compensação econômica para o dono da área e extrai o granito e a rocha. Eu falo de granito porque é muito explorado, mas extrai a rocha ornamental ali daquela região. Só que, normalmente, quando deixa de vender, ele larga aquela lavra e, normalmente, aí que eu acredito que seja o problema, ele larga do jeito que tiver. Do jeito que tiver, ele larga e vai embora. Aqui em Cachoeiro mesmo tem uma não tem uma só, né? Tem várias pedreiras abandonadas que direto a galera vai tomar banho nela, tipo, vira tipo um piscinão grandão. Porque foram abandonadas, né? Aí eu vejo a galera postando foto lá, se achando assim, só que assim, muito sem noção, porque lá é muito perigoso. Pois é. Então, esse tipo de abandono, esse tipo de irresponsabilidade empresarial é que eu sou contra. Eu acho que, assim, dentro da exploração econômica, tem que ver o antes ou depois, né? O que ele faz é embolsar o capital que já está reservado, teoricamente, na divisão de custos, para amenizar aquele impacto ambiental e vai embora, né? Com aquele recurso. Então, isso eu sou contra. Eu acho que o empresário ele tem que ser responsável pelo que ele está causando. Agora, sou contra também impedir o empresário de trabalhar. Isso aí tem lógica, né? O empresário que trabalha adequadamente, ele tem que ser estimulado a trabalhar e não impedido. E aí que há umas inversões de valores dentro do Brasil, né? Às vezes o cara que trabalha certo, correto, é sacrificado porque tem outros que não trabalham adequadamente, né? Então, essa inversão aí que é errada, tá? Então, eu só queria mostrar, assim, se vocês observar aquele vídeo do Khan Academy, e isso é uma crítica que eu vou fazer, ele foi dado para uma turma de 7ª série. Então, assim, eu acho errado, eu acho que 7ª série, o aluno ainda ele não está preparado para ter um pensamento crítico sobre o assunto. Eu acho que isso aí deveria ser explorado mais no ensino médio do que nessa etapa. Então, ele ainda não está com aquele pensamento crítico formado para chegar numa concepção mais adequada do assunto e acaba, dependendo da forma como o docente dá a aula, encaminhando o raciocínio de uma forma que pode ser positiva ou negativa ao processo econômico. Então, assim, eu fiz questão de mostrar aquele vídeo porque é um vídeo bem ali do ensino fundamental. Ele mostra os impactos causados por mineradoras, mas é claro, assim, que nessa etapa pode haver um direcionamento da aula e é responsabilidade do docente não fazer isso, tá? Eu acho que tem que mostrar os dois lados, a importância econômica, e eu espero que vocês consigam mostrar isso no trabalho de vocês, mas
ao mesmo tempo, tem que mostrar o impacto causado. Por quê? Porque a gente explorar e entender os impactos causados e cobrar da empresa, sabe como que você cobra da empresa? Deixando de comprar dela. É assim que você faz. Porque é o único jeito. A fiscalização, infelizmente, no Brasil, é ineficiente, né? Não, deveria ser eficiente. Deveria, mas vocês viram os acidentes que aconteceram? Aquele tipo de acidente que aconteceu em Brumadinho, que aconteceu ali, não deveria acontecer. Não, se fosse um país desenvolvido, não aconteceria nem a formação daquele acúmulo de resíduos. Não só isso, mas também toda aquela parte do vídeo que eles deitam aquela chapa grandona, grossona de mármore, aquilo lá, inúmeras vezes, porque meu pai conhece bastante dessa galera, e ele já cansou de ouvir história de gente que, tipo, de funcionário que, tipo assim, é esmagado naquela... Sofre acidente, né? Isso aí é o impacto social que causa, porque muitas vezes o funcionário sofre acidente e morre, né? Aí tem o impacto da vítima para a família, mas muitas vezes ele sobrevive. Mas aí ele sobrevive sem membro, ou tem doenças lá que ficam, e aí quem paga essa conta? Você acha que é a empresa que paga a conta? Não. Quem paga somos nós, que pagamos o imposto, e o INSS vai ter que pagar um valor ali que não resolve a situação da pessoa que sofreu o acidente, mas esse custo fica para a sociedade. É justo? Esse impacto social não é justo. Você que deseja sua pedra de granito, ou de mármore, ou da rocha lá, você não quer ser responsável pela morte ou os acidentes que poderiam ser evitados, e isso é importante, porque normalmente podem ser evitados. Tá? Porque o empresário quer economizar com uma sirene, com um caminhão lá que dá um aviso sonoro, que normalmente é isso. Ou porque ele quer acelerar a produção. Então, assim, é importante que nós, como sociedade, e eu falo isso, assim, espero que vocês reflitam sobre o assunto, eu não quero que vocês comprem a minha ideia, não é esse o objetivo, vocês estão no curso de graduação, tem que pensar, entendam assim, como sociedade, tudo que fica é custo. E você, como sociedade, é que paga esse custo. Como? Pelos impostos. Imposto que poderia ser aplicado em outra coisa. Né? Então, assim, é importante refletir. O setor é super importante, o setor tem que ficar, a gente tem que explorar, mas o empresário tem que ser cobrado. Porque o empresário, ele quer ficar na zona de conforto. Trabalhar, ganhar o máximo possível com o menor custo. E ele sabe que pode trabalhar melhor, mas ele prefere, muitas vezes, ficar ali naquela zona de conforto, porque a legislação... Não estou falando de todos os empresários, tá, pessoal? Mas vocês vão trabalhar na indústria, vocês vão ver o que é isso. Por quê? Porque vocês trabalhando na indústria, vocês vão ser impactados. Não estou falando para você que vai trabalhar na indústria, ficar levantando bandeira lá, porque você vai ser demitido se fizer isso. Mas como sociedade, a gente consegue. Consegue como? A partir dos representantes, a partir de denúncia, a partir de exploração. Né? Você chega lá e se posiciona. Então, socialmente, a gente deve estar preocupado, assim como ambientalmente. Lembrando que o impacto social fica, tá? Sempre fica. Por exemplo, há bem pouco tempo, acho que todos acompanharam ali, que houve aquela obra grande lá da Jurong, né? É uma obra grande, uma obra que requer uma mão de obra não especializada em determinada etapa da obra e especializada em determinada etapa. Normalmente, a parte não especializada, que é o início da obra, requer um número de trabalhadores muito grandes. Sem especialização, são trabalhadores que trabalham com um salário mais baixo um pouco, né? Mas é um salário aprazível, tanto que vem pessoas de todos os locais do Brasil para acompanhar essas obras.
para trabalhar nessas obras. O problema e aí entra a responsabilidade da empresa e a responsabilidade da gente, como sociedade, cobrar. Muitas vezes, não estou falando que é o caso da Juronga, eu dei o exemplo porque aconteceu a obra aqui, tá? Muitas vezes a empresa, ela termina aquele período de obra, ela demite uma quantidade grande de funcionários, e é normal, tá, gente? Entenda, a empresa ela tem um cronograma, e quando chegou em determinada etapa, ela precisa demitir aquele número de funcionários e, ao mesmo tempo, contratar mão de obra mais especializada, que aí é um número muito menor, claro que com salário maior. Só que esse grupo de funcionários que trabalhavam lá, muitas vezes, ficam na região. E quando eles ficam na região, eles podem causar impactos sociais para a região. Então, dentro deste processo, tem que se cobrar, e a gente aqui, Aracruz, está em expansão, o setor industrial aqui vai expandir, então tem que se cobrar dos órgãos gestores municipais e estaduais que cobrem das empresas, que fiquem responsáveis não só por trazer a mão de obra para aqui, mas para também levar a mão de obra de volta para os seus locais de origem. Por quê? Porque senão ela fica no município e aí ela gera custo para o município, porque muitas vezes não consegue arrumar outro emprego. Por quê? Porque normalmente essa mão de obra mais barata não tem qualificação, tá? E aí ela não consegue arrumar emprego, e aí ela fica aqui utilizando todo o sistema municipal, e isso gera despesa para o município, porque uma empresa não gerenciou direito o seu processo na hora da construção. Tá? Então, assim, custo é importante para todos os lados. Vir uma empresa grande para a região é excelente, tem que vir mesmo, mas a empresa tem que ser responsável por suas atitudes. E muitas vezes o empresário não quer ser responsável por isso, mas ele tem que ser. Tá? Ele tem que ser, por quê? Porque se ele não for, vai ficar nas costas de quem? Nós, como sociedade. E aí os problemas são muitos. É o sistema de saúde que impacta, é a questão da água, esgoto, que aumenta, já que vai aumentar um quantitativo muito grande na região, é o número de pessoas em situação de ruas, que aumentam, a criminalidade, aí as coisas vão uma coisa trazendo a outra, tá? Então, é importante o processo como um todo ser analisado e ser responsável. Lembre-se o seguinte, que infelizmente o Brasil, eu acho que isso é geral, mas o Brasil que a gente pode falar mais. Os políticos, eles estão mais preocupados com o processo eleitoral de quanto que eles vão ganhar do que vai acontecer com as cidades, os municípios, o Estado e a União como um todo. Eles só reagem quando isso vai repercutir muito negativamente a imagem deles. E aí, para repercutir, cabe a nós, como sociedade, cobrar. Beleza? Eu só queria falar isso, porque, assim, muitas vezes a gente não para pensar no todo, né? Eu vejo nas redes sociais, então, que hoje virou o balcão dos especialistas, né? Rede social hoje, às vezes, dá até raiva de ficar lendo, mas as pessoas acham que é assim, não, tem que vir a empresa. E esquece que tem um conjunto. O conjunto tem que ser analisado, porque o custo fica, tá? E muitas empresas simplesmente abandonam. É só vocês verem. A Pirelli, uma empresa fabricante de câmeras de ar e pneu, ela foi embora do Brasil. Ela foi embora do Brasil e hoje está na China. Ela está errada, ela está buscando reduzir o custo dela. Mas sabe o que aconteceu? Milhões de pneus lá do setor dela ficaram aqui no Brasil e alguém vai ter que dar fim a esse resíduo. E aí? Sabe quem que vai gastar no final? Então, compete a nós, como sociedade, comprarmos a ideia de a empresa é responsável por não impedir, porque isso não tem jeito, mas diminuir os impactos ambientais e sociais que ela causa.
dentro do possível, né, resguardado ali o máximo possível a saúde econômica da empresa. Mas ela tem que ser responsável. Existem processos para isso, tá? E cabe à sociedade cobrar. Tá? Então, eu acho que o recado é esse. Se tiverem alguma colocação, pode ficar à vontade. Eu vou botar a apresentação aqui para a gente terminar a aula dessa parte de rochas, né, que a gente estava falando. Não deixei marcado aqui isso. Bom, só para finalizar aqui essa parte, a gente vai falar sobre as rochas ornamentais, né, especificamente encontradas no Espírito Santo, as vendidas, né, as comerciais, né, são minerais. Lembrando que os minerais são aqueles tipos de materiais rochosos que têm alguma serventia econômica para o ser humano. Então, elas são minerais, as rochas ornamentais são minerais, tá? São minérios, tá? Os minerais constituem essas rochas, tá? E a gente vai só falar aqui sobre algumas das mais vendidas. Vocês vão ver que aqui no Espírito Santo tem empresas maravilhosas, empresas assim, muito, muito, muito engajadas, tanto na parte ambiental, quanto na parte social. E você vai perceber o seguinte, quem obrigou essas empresas a serem assim foi o consumidor. Mas, por incrível que pareça, a maior parte dessas grandes empresas, elas não vendem para o consumidor interno praticamente, ela vende para o exterior. E lá eles cobram da empresa que tem os certificados mostrando que elas não causam esses impactos. Por incrível que pareça, tá? Então, o mercado externo é mais preocupado com a situação que fica aqui do que o mercado interno. O mercado interno, muitas vezes, só quer saber do menor custo. E o menor custo, não estou dizendo que não é importante, tá, gente? Mas devido à falta de fiscalização adequada, que a gente sabe como que acontece no Brasil, normalmente o menor custo impacta nesse tipo de ônus, tá? O ônus ambiental e social causado. Bom, aqui no Espírito Santo são trabalhados diversas rochas, tá? Inicialmente trabalhava-se muitos mármores e alguns derivados deles e granitos. Por quê? Porque esse tipo de rocha são rochas mais resistentes e mais fáceis de extrair. Se vocês observarem, lembrarem do vídeo lá que foi mostrado por último, nas lavras, né, que são as regiões onde tem as minas, geralmente essas rochas, elas são extraídas num processo de detonação, né? E nesse processo de detonação, a tendência é que essa energia ela se dissipe na rocha e provoca a formação de trincas, né? E algumas rochas que são mais frágeis, elas não suportam esse processo. E aí elas trincam todas e perdem o seu valor comercial. Isso era muito comum com os quartzitos, tá? E por isso que não era vendido. A gente vai ver ali as imagens dos quartzitos. Hoje, existem vários quartzitos que são vendidos como granitos, que são parecidos, mas eles não têm a mesma resistência do granito, mas são vendidos, você lá no comércio, o leigo não consegue ver a diferença de um para outro, tá? Então, passa batido. E quando você pega na mão, é fácil de ver, porque o granito, ele tem 3 constituintes básicos, enquanto o quartzito não. Mas na hora de vender, como ele é coloridão, parecido com granito, é tudo vendido como granito. E o que acontece é que hoje, com a melhoria desses processos de extração na lavra, algumas lavras, ocorre a detonação só para a separação de grandes blocos,
e a partir dali elas são cortadas com fio diamantado, e aí possibilitando ali a extração dos quartzitos, não só deles, mas como de outras rochas, tá? E os pequenos blocos são todos cortados com fios diamantados, que já são métodos mais modernos, tá? E que requer um investimento muito grande para a extração. Geralmente, nesse processo, as grandes empresas, né, que conseguem manter essas explorações mais avançadas. Já para a parte de granitos e mármore, você conseguia extraí-los com detonação. As pessoas que fazem isso, gente, eles são muito bons, tá? Eles detonam a parte maior do bloco, depois eles usam, geralmente, algum material expansor, que quebra nos blocos menores, tá? E são muito boas, os caras funcionam, são muito bons, porque eles conseguem enxergar os pontos de clivagem da rocha, então, geralmente, eles conseguem fazer um trabalho muito eficiente, tá? Eu acho que vocês nunca foram, né, numa lavra dessa, mas é muito interessante. Eu acho que só o João Pedro, né? Acho que o João Pedro já foi, né, João? Já fui, mas eu fui com meu pai, não foi nada de escola, não. Mas você conseguiu ver lá o processo lá, eles detonando tudo? Já, eu vi sim. E cortando com fio diamantado ou detonaram todos os pedaços? Se não me engano, foi só com diamante, com detonação. Eu só vi a detonação. Né? Porque o fio diamantado sai mais caro, né? Já é caro. Para cortar blocos grandes, ele sai caro. Mas já existe já a tecnologia. A vantagem é que diminui muito o impacto sonoro, a quebra da rocha, a quantidade de trigo diminui muito, o material sai muito melhor. Aqui mesmo no Espírito Santo já tem empresas que fazem isso, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui a parte de granito, né? O granito aqui, como foi falado, granito, gente, é estética, tá? Então, até bem pouco tempo, esse granito azul Bahia aqui, ele vendia que era uma beleza. Vendia muito, porque estava na moda, era lindo, né? Junto com esse Ubatuba aqui, que é um verde, até mais escuro um pouquinho que esse aqui, né? Eles vendiam muito. Hoje já não vende tanto, né? Então, hoje eles estão buscando, hoje está na moda aquele mais, uma tonalidade mais clara, e aí eles estão buscando isso. Quando você vai naquelas feiras, você já foi na esteira, naquela Stone Fair, João? Já fui na Feira do Mármore daqui de Cachoeiro. Eu fui no ano passado, não. Não, ano passado não teve. Retrasado. Top, né? Nossa, muito maneiro, tem muita coisa lá. Tem uma aqui que acontecia aqui no pavilhão de Carapina, aqui. A que eu fui foi aqui de Cachoeiro, aquela grandona aqui. Aquela de Cachoeiro, né? Isso. Eu até queria, né, nessa disciplina, a gente consegue. Bom, agora vamos ter que esperar voltar para ver como que vai ficar, né? Mas o IFES, ele fazia um contrato com o ônibus que a gente conseguiria ir fazer uma visita nessa feira, e normalmente a gente, entrando com uma certa antecedência, a gente consegue pedir os ingressos para visitação. Então, estava programado a gente fazer. Como é que fala? E não tem não só coisa de... tipo, para a parte de mármore e granito, como também tem muita coisa de tecnologia, tipo, no geral. É muito maneiro. Não, é muito maneiro, é top. Valia muito a pena se a gente conseguisse ir, mas com a pandemia, gente, vamos ter que aguardar. Mas se vocês tiverem a oportunidade, normalmente pagam um ingressozinho, mas não é caro não, tá? Não é caro não. E é muito bonito, né? O local, eles fazem uma estrutura muito legal. Eu nunca fui nessa de Cachoeiro, sou doido para ir. A daqui é bem grande, faz normalmente não, sempre fazem no Parque de Exposição daqui de Cachoeiro. Que é grande, é muito rica, né? É muito bonita, né? Não, da empresa pra caramba, tem muita empresa que vai. Então, assim, vale a pena a visita, tá? É um mercado, assim, que vai ficar ainda durante muito tempo aqui no Espírito Santo, e conhecer esse mercado é importante, tá? Só é importante aqui na parte de granito, eu só queria chamar a atenção o seguinte: apesar de granito ele ter uma constituição básica lá, que seria aquela formulação básica que a gente sempre fala, ele é uma mistura de feldspato, mica
e sílica, né? Ele tem esses constituintes dentro dessa estrutura lá do alumínio silicato. E os granitos, eles têm outros elementos que geralmente são os que dão cor a ele, tá? Esses elementos, eles ficam ligados geralmente no feldspato, né? Ele faz uma ligação ali, substituindo ali uma parte do alumínio e do silício, e outros ficam ligados lá na estrutura, tá? Coordenando, e dependendo de como eles e de onde são extraídos e a composição, eles têm outros nomes, tá? Por exemplo, uma rocha metamórfica do granito, né, tem várias, é o gneiss. Gneiss é uma rocha metamórfica, ou seja, o granito ele sofre um processo de transformação com os anos e forma o gneiss. Mas existe fases intermediárias entre o metamorfismo completo em que ele ainda continua sendo chamado de granito. Eu não conheço direito todas essas rochas, tá? Mas algumas comuns são até esse granito azul Bahia, que ele está num processo de metamorfismo, só que ele não finalizou, tá? E tem um outro que chama de gabros, que tem um granito negro e tem esses gabros, que são um pouquinho diferentes também do granito em constituição. E estrutura cristalina também muda um pouco, tá? Então, é só para entender, assim, comercialmente é tudo vendido como granito, gente. Ó, isso aqui tudo é vendido como granito, só que isso aqui não é mais granito, tá? E dá para ver, porque a constituição do granito, gente, ele não pode ter esses veios todos dessa forma. Isso aqui já está num processo de metamorfismo, tá? Onde ele já está sendo alterado a sua estrutura cristalina. Não estou dizendo que a rocha não estou dizendo que essa rocha não serve como rocha ornamental, nada disso, porque são todas lindas, né? São todas lindas. Eu estou dizendo assim, mineralogicamente já não seria mais um granito, tá bom? É só para entender que existe diferença. Tá bom? Mas vendido no comércio, normalmente o comércio faz o quê? Ele põe um nome, então esse nome geralmente é a pessoa da lavra que dá, né? Ele dá o nome e a partir dali fica, ou às vezes há um acordo entre quem compra da lavra lá, escolhe um nome. Por exemplo, quando há uma grande empresa por trás, geralmente ele põe um nome em inglês. Por quê? Porque ela vai exportar. Tá? E aí a pessoa que compra no exterior, em inglês, ele já vai entender. Ok? Só para a gente chamar a atenção. E todos esses aqui, gente, que eu mostrei aqui, são do Espírito Santo, tá? Esse aqui é do Espírito Santo. Esse branco Ceará, apesar de ter esse nome Ceará, é do Espírito Santo, tá? Não é do Ceará, ele é daqui. Eu acho que o Ceará ali deve ser o dono da lava ou alguma homenagem. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Hoje, um tipo de rocha que está sendo extraído, que é vendido lá, muitos falam que são quartzitos, mas eles são feldspatos, tá? Esses pegmatitos, né? São feldspatos, né? A diferença aqui é que a constituição dele, ele tem uma composição de feldspato quase muito grande, em termos de 70%. Ele tem outros minerais na estrutura, mas ele é construído mais de feldspato. A grande diferença dele para o granito é que o granito tende a ser mais colorido, mais distribuído, e o feldspato ele tende a ser mais homogêneo, com a cor mais pastel. Tá? Em termos de propriedades físicas e mecânica dele, ele é menos resistente do que o granito, mas como rocha, ele é muito resistente. Então, ele serve para cobertura aí, que hoje as rochas ornamentais são feitas para revestimento. Beleza? Xisto tem sido vendido agora recentemente, antigamente não era muito bem aceito. Existe no xisto, geralmente ele tem alguns veios que se formam lá e ficam assim, como é que eu digo? Esqueci o termo adequado. É porque eles formam
pequenas porções pontiagudas, é porque tem um termo para isso. Eu esqueci o termo. O maior defeito do xisto é que ele sofre o que a gente chama de delaminação. Ele solta placas. Então, assim, até pouco tempo atrás, usava-se muito um ornamento esverdeado. Alguém já viu? Usava tanto no piso quanto como revestimento, que também delaminava, ele soltava a placa. Alguém já viu? Ele é verde. E aí, ele deixou... Nunca viu, não? Ele deixou de ser usado por causa disso. Tá? Até bem pouco tempo. Esse travertino, gente, o único que eu conheço que deu certo foi o Bege Bahia, que foi vendido como granito, tá? Mas não era, é um calcário. É uma rocha metamórfica entre o calcário e o mármore, ok? Os mármores são extremamente vendidos até hoje, tá? E hoje está muito na moda o branco. Geralmente isso, quem determina essa moda são os arquitetos, os designers de interiores e, lógico, o consumidor, que são preferencialmente, né? A gente sabe quem manda na casa, né? Então, quem manda na casa que está sendo construída é o consumidor que vai determinar o mercado, né? O mármore ele já foi utilizado como pia, mas como pia ele não teve muito sucesso porque ele sofria a ação de materiais de limpeza, né? Já esses mármores que estão sendo vendidos hoje como revestimento, o piso, eles estão vindo com uma superfície polida, eles vêm com uma resina, e essa resina suporta bem os materiais de limpeza que são colocados. Tá? O Bege Bahia, assim, principalmente quando usava em pia, esse tipo de coisa, não durava 5 anos. Não dura nada, não dura nada, porque é um calcário. Ele vai dando umas crateras, ele vai, principalmente, tipo assim... Fica poroso, aí começa a acumular sujeira dentro do poro, não é? Não, ele fala que ele fica muito feio. Ele parece que, tipo assim, ele vai degradando tanto que parece que, tipo assim, bateram nele, tipo, com um martelo, alguma coisa assim, que vai dando umas crostas mesmo. É muito feio. Mas, assim, lembrando, esse mercado, quem manda é a estética. As pessoas não estão preocupadas com a qualidade do que está comprando, e sim com o quanto que é bonito. Tá? É lógico que a qualidade é importante, tanto que logo depois que se compra e vê que não fica legal depois de um tempo de uso, ele perde aquela utilidade, ele fica queimado no mercado. Só que até lá já vendeu muito, né? Tá? Aqui são outros tipos de calcário, né? Esse aqui é o ônix, gente. Esse ônix, ele é um derivado de calcário. Ele é muito bonito, tá? É muito bonito. Só não pode usar como revestimento em pia, tá? Se usar em revestimento em pia, ele não vai durar. Como o piso, ele dura bem. É comum eles usarem esse aqui em revestimento, assim, ao redor de banheiras, né? Mas ao redor de piscina, ele não fica bom, porque ele acaba absorvendo água. E aí ele fica manchado, porque ele tem uma absorção de água muito grande. Tá? É um mármore, né? Ele sofre dissolução mesmo tendo uma camada de resina. Essa resina ela não aguenta a ação do sol, tá? Em ambientes fechados suporta mais, mas ao redor de piscina, por exemplo, ele não serve, porque o sol degrada a resina e aí ele passa a absorver, passa a sofrer ação de produtos. Tá? E esse aqui são os quartzitos. Os quartzitos, ó, você pode ver que eles são muito parecidos. Todos são muito parecidos. O quartzito, o pior defeito do quartzito é que eles reagem muito, tá? Eles absorvem muita água, tá? E eles são mais frágeis do que o granito. Só que eles são um pouco mais baratos e cá entre nós, eles são lindos, tá? São lindos. Eu tenho várias amostras desses materiais lá no IFES, né? Que normalmente na aula a gente utiliza. Então, geralmente eu pego um pedacinho e a gente reage ele
botando um pouco de ácido clorídrico, com um pouquinho de soda cáustica, para vocês verem como que eles reagem. A reação é muito intensa, tá? E aí é um jeito até de saber se o material ele é derivado de calcário ou não, porque quando ele é derivado de calcário, ele sofre uma fervura com ácido clorídrico. Quando ele é derivado de quartzo, um quartzito tipo esse aqui, ele com o NaOH, ele sofre uma reação e mancha permanentemente. Então, são os testezinhos que você faz, mas como a gente está nessa situação, gente, a gente não tem como fazer, né? Isso aqui, os metas conglomerados, alguém já viu isso? Você já viu algum tipo de rocha dessa, o João Pedro? Eu não lembro, eu acho que não, até onde eu não lembro, não. Esse aí eu peguei num catálogo, né, de rochas ornamentais, e, sinceramente, eu nunca vi vendendo, tá? Eles alegam... Não, isso não é muito comercial, então eu não sei, não. Eu nunca vi vendendo, porque esse tipo de rocha é uma rocha que ela é uma mistura de outras rochas e ela seria caracterizada como sedimentar em estrutura, mas ela sofre um metamorfismo e gera esses metaconglomerados, né? O problema desse tipo desse tipo de rocha daí é que ela é muito desuniforme, ela não é muito homogênea, sabe? Então, tipo, normalmente isso não é vendido, não. São poucos, principalmente para nível comercial, são poucas as rochas que são, assim, que elas não são muito homogêneas, vamos botar assim, que são vendidas. Tipo assim, é bem pouco mesmo. E deve ser muito difícil de fazer o processo aqui de abrasivo, de polimento, porque como tem durezas diferentes, são rochas diferentes, tem durezas diferentes. A máquina, o cara tem que saber muito, que a máquina não percebe essa dureza, ela vai sentar o bambu ali, né? Aí o operador que vai ter que se ligar. Eu não sei, eu não conheço esse tipo de rocha, tá? Esse aqui que eu estava falando, né? É uma rocha que desfolha muito, tá? É normal esses serpentinos. E a rocha, a pedra-sabão. Vocês já viram pedra-sabão na prática, gente? Em Minas tem muito. É uma rocha muito macia, né? Para você trabalhar com ela, moldar, você desgasta ela facilmente. Né? E a galera usa muito para poder fazer panela. Né? Panela. Aqui em casa tem uma caneca pedra-sabão? de pedra-sabão. Então, eu tive lá em Minas, até em Ouro Preto, gente, se a gente se conseguisse num curso desse em Ouro Preto, lá é fantástico, tá? Vale a pena. Naquela região de Minas lá, vale a pena. O negócio que tem custo, né? E o IFES não banca esse tipo de custo. Ele poderia até, talvez, bancar a viagem, mas é difícil, assim, custo com hotel e alimentação e passeio, ele não banca normalmente, não. Mas dependendo, o ruim é que a turma é pequena. Se a turma fosse maior, dava para juntar e custear entre os alunos. Agora eu não sei, né? Porque estamos nessa pandemia. E tem a pandemia agora vai também, demorar, né? gente, vai demorar muito. Mas, ó, é uma região que, se vocês puderem ir, vale a pena. Uma vez, né? Mais do que uma vez é mais para quem gosta de história, mas uma vez vale a pena. E lá tem umas fábricas de pedra-sabão de fundo de quintal, tá? Você precisa ver, os caras fazem cada coisa. Eu comprei umas panelas de pedra-sabão, tem que saber cozinhar com ela, porque a bicha esquenta, é parecido com a panela de barro nossa, né? Esquenta muito, né? Eu fui fazer um arroz, queimei tudo. Né? Porque eu desliguei, e aí ele continuava quente, aí queimou o fundo todo, foi horrível. Mas são fantásticos, tá? E, normalmente são feitos de decoração, estátua, raramente revestimento. Por quê? Porque ela não suporta a abrasão. Então, se você passar um prego nela, ela vai arranhar. É muito macia, porque a constituição dela é talco, né? A maior parte é talco. Então, ela serve assim como panela, mas panela tem que ter cuidado, né? Ela suporta a temperatura, mas também tem limite. Ela não suporta choque térmico muito elevado. Então tem que ter cuidado, tá bom? Isso aqui tudo são pedra-sabão, ela é assim mesmo, tá? Isso aqui são resíduos, ela esfarinha toda, como talco, né? E a ardósia, vocês conhecem a ardósia, gente? Quem já viu a ardósia? Eu acho que eu nunca vi, não.
Na casa que eu morava em Patinga, o chão era todo de ardosa. Delaminava, soltava muita plaquinha? Sim, É horrível. ainda mais que era quente. É horrível. Ela vai soltando assim, ela fica uns buraquinhos. Mas você tropeça, é horrível. Uhum. Então, a ardosa hoje, praticamente, a ardosa não tem um valor comercial, tá? Ela é muito boa para extração, porque ela tem um ponto de clivagem, então ela é muito fácil de cortar. Ela é resistente, tem uma resistência mecânica boa, tá? É quimicamente estável, só que tem esse problema de delaminar, ela vai soltando as plaquinhas. E aí, como ela vai soltando, ela não solta a placa inteira, ela vai soltando os pedacinhos, perde o valor comercial. Né? As pessoas não gostam, né? Principalmente, assim, quem está na casa lá, que limpa, que faz, fica reclamando. Minha mãe achava muito ruim a ardosa numa casa que a gente morou. Bom, aqui tem as referências, eu só queria mostrar, essas aqui são os principais tipos de rochas que são comercializadas no Espírito Santo, tá? Não são só essas. A indústria de granito e mármore, ela hoje, ela ainda é a maior, existe outras, mas tudo depende muito de estética, tá bom? Tudo depende muito de estética. E, lógico, do avanço do sistema de extração. Né? Porque algumas rochas, no processo, tipo os quartzitos, mármore, ônix, o quartzito não suporta. Se você detonar, você vai perder mais da metade daquele bloco que você detonar. Ele tem que ser cortado. Tá? Ele tem que ser cortado. E aí a vantagem do quartzito, ele é muito legal. Hoje está na moda fazer umas bancadas com luz. Vocês já viram isso? Já vi. Aquelas bancadas com luz, o cara fala, não, comprei um granito que passa a luz. Mentira, aquilo é um quartzito. Não é granito. Porque o granito não passa a luz. Né? Então, ele comprou um quartzito. A vantagem, ele é bonito, esteticamente, só que ele é menos resistente. Se ele sofrer uma pancada grande, ele vai trincar. Do que o granito. O granito suporta mais, tá? Mas é linda, tá? É linda. Ele é muito estável. Então, por exemplo, jogar produto químico dele, ele não vai ter grandes problemas. Ele tem um outro defeito, assim, se você deixar ele submerso na água, ou seja, se você fizer isso como pia, não serve porque ele vai manchar. Mas como bancada, ele geralmente hoje está na moda fazer uma bancada onde por baixo eles põem uma lâmpada de LED, aí ele acende. E aí você trocando a lâmpada de LED, você pode controlar a mudança de cor, né? Ele muda a cor do quartzito em cima. Então ele fica muito bonito. Não sei se vocês já viram isso. Essas arquitetas, nossa, elas dão um delírio, né? Design de interior, né? Realmente fica bonito, né? Mas tem que estar a par que ele tem seus problemas. Ele suporta a reação química, mas a água ele absorve. E é tudo vendido como granito, tá, gente? Tudo vendido como granito. Ok? Alguma dúvida, pessoal? A Kelly perguntou se o quartzo é resistente. Não, ele é resistente. Ele é tanto resistente a quimicamente, tá? Ele é resistente no processo de polimento e abrasão, só que ele não é tão resistente à pancada, porque ele é mais frágil do que o granito, você entendeu? Então, por exemplo, se você deixar cair, ele vai quebrar. O granito não quebra. Raramente você, com uma placa de granito, ele vai quebrar. Claro, vai ter o limite de altura, tudo, mas assim, se você deixar cair uma peça em cima, ele vai trincar. Ele não é tão resistente mecanicamente. Ele é uma coisa assim, ele é estético. Faz um balcão, aí ele colorido em cima, você põe um copo, o negócio não vai ter problema nenhum. Agora, se você fizer uma pia que fique molhada, ele vai manchar. Aí se for um quartzito claro, porque ele é bonito quando é claro, né? Tem um tom assim mais claro, quando você põe a luz embaixo, ele vai mudando de cor, aquele tom, ele fica diferente. É muito bonito. Alguém já botou na casa? Tá muito na moda isso aí agora, tá? Muito. Mas... Tinha numa igreja aqui perto da onde eu moro. Ela botou, tinha? ficou.
Mas quebrou? Não sei se tem ainda, porque eu não vou mais na igreja, mas tinha tipo um mural assim na parte de trás, tipo, atrás do presbitério. Aí, tipo, tinha cruz lá e tal, aí atrás tinha, tipo, um pedaço de quartzito com LED atrás, que ele brilhava, assim. Não, fica muito bonito. É muito bonito mesmo. Só que tem que ter os cuidados na utilização, tá? E é vendido como granito, tá? Você for aí nessas empresas que vendem aí pequena, e vai vender tudo como granito. Porque você passa a mão assim, gente, parece, né? Passando a mão, mas não é. O granito, ele é muito característico, ele tem que ter essa pigmentação assim, ó. Ele aparece essa pigmentação, tá? Quando começa a vir veios assim, pode ter um veio, aí é o quê? Durante a cristalização do granito, ele teve lá algum mineral que formou uma outra cristalização no meio. Isso acontece com granito, mas ele todo assim não é granito, tá? Não é. Ele tem que ter lá a sua formação lá dos seus constituintes principais. E o granito, ele não passa energia, não passa luz, justamente porque ele é cristalino. Já o quartzito, geralmente vem de uma sílica amorfa. Né? E aí, por ele ter essa parte amorfa, ele permite a passagem da luz. Beleza? Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Não, por mim, tranquilo. Bom, aí, ó, a gente vai ter mais uma aula e eu vou programar com vocês os dias para tirar dúvidas sobre o trabalho, tá bom? Aí eu já vou deixar lá separado o cronograma com as datas, tudo certinho, tá bom? Nada impede vocês buscarem a dúvida antes, mas nos dias que eu programar, a gente vai estar em fórum, né, para te esclarecer o que fez. À medida que vai escrevendo, vai tendo dúvida, né? Normal. Tá bom, gente? Ó, do mais, obrigado aí a todos, um abraço para todo mundo. Boa noite, tá? professor. Cuidem-se, né? Cuidem-se. E eu espero que a gente fique bem. Até logo. Ô, professor, Sim. é uma questão sobre a prova. Teve uma questão. O questionário. O questionário. Isso, é porque teve uma questão que eu não concordei com a resposta dela. Para mim, ela tava. Eu vou ver se eu acho que eu tirei print dela, eu vou ver e eu te mando. Ou você me manda, eu vou tentar ver se eu consigo acessar a sua prova. Eu não sei se eu consigo. Né, a parte que eu não sei se eu consigo acessar o teste que você fez. Entendi. Se eu conseguir acessar, eu falo com você e você me diz qual é a questão. Tá bom. E você tirou quanto? Errei uma, que foi essa. Então fica fácil, né, de saber qual é. É. Tá bom, então.